Bom dia, crianças. Hoje nós vamos fazer um pouco de ciências. Pega o livro de vocês na página 194 para a gente poder dar continuidade às nossas tarefas. Hoje nós vamos falar sobre tratamento de esgoto. A gente pode observar a foto do lado, né? E a gente vê que essa fotografia pode prejudicar o ser humano e o meio ambiente. O que essa fotografia está mostrando é um esgoto a céu aberto em Pernambuco. Olha aí, uma vala, né, que a gente mais conhece como vala, e aonde tudo passa ali, resto de comida, tudo que vocês possam imaginar. A água que utilizamos no dia a dia se mistura a detergentes, sabões, restos de alimento, urina, fezes, sujeiras, entre outros elementos, formando o esgoto. Quando gerado nas residências, ele é chamado de esgoto doméstico. O esgoto contém substâncias que podem contaminar a água e o solo. Por isso, ele deve ser recolhido por tubulações e encaminhado para uma estação de tratamento de esgoto. Depois de ser tratado, o esgoto pode ser despejado em rios, mares, por exemplo. Então, a gente está vendo aí um rapaz lavando a roupa, a menina dando descarga e o menino lavando a louça. Isso que está acontecendo aí, a água que está saindo daí, a gente chama de esgoto doméstico. E essa água ela deve ser tratada para depois ser jogada nos rios. Estação de tratamento de esgoto. ECA. Então quer dizer que os peixes do mar nadam no meio de sujeira gerada em nossas residências? Não. Grande parte da sujeira presente no esgoto é retirada da estação de tratamento de esgoto. Veja abaixo o esquema simplificado que mostra as etapas da estação de tratamento. Então, número 1, o esgoto doméstico chega à estação de tratamento por tubulações. Em seguida, passa por grades que retêm materiais maiores, como garrafa, plásticas, pedaços de madeira. Figura 2. Em seguida, o esgoto passa para a caixa de areia, que retém materiais menores que não ficaram retidos na etapa anterior. Na caixa 3, o líquido fica em repouso no tanque de decantação primário, no qual as partículas se depositam no fundo. No 4, a parte líquida que sai dos tanques de decantação é encaminhada no tanque de aeração. Nessa etapa, a água é movimentada para aumentar a quantidade de ar dissolvido nela. Isso facilita o desenvolvimento de organismos microscópicos que se alimentam de matérias orgânicas presentes na água. Na 5, a porção líquida dos tanques de aeração é encaminhada para outros tanques de decantação secundário. Olha a imagem aí 5, do tanque 5. As impurezas que ainda restam se depositam no fundo desse tanque. E no 6, aí sim, a água, né, aquela água que sai do tanque 5, ela vai ser retornada para os rios e mares. O esgoto gerado em indústrias é chamado de esgoto industrial e deve receber tratamento diferente do esgoto doméstico. Já o esgoto pluvial é formado pela água da chuva e pode ser encaminhado diretamente para os rios e mares. Alguns locais não apresentam rede de esgoto
No entanto, isso não significa que o esgoto doméstico é liberado diretamente nas ruas, como retrata na página 194. Mamãe, o bairro onde moramos não tem rede de esgoto. Isso significa que o esgoto é lançado diretamente na rua? Não, Fábio. Os resíduos produzidos em nossa casa são armazenados nas chamadas fossas sépticas. As fossas sépticas são compostas por tanques subterrâneos revestidos. Veja a representação de uma fossa. No número 1, o primeiro tanque de esgoto é armazenado seres microscópicos. Começam a transformar em matéria orgânica. O segundo tanque funciona como filtro. E no terceiro tanque, a porção líquida filtrada penetra no solo. Saneamento básico e saúde pública. A falta de saneamento favorece a transmissão de muitas doenças. No bairro de Paulo, e sua família vivem, não há saneamento básico. Certo dia, a avó de Paulo o levou ao médico. Pois ele estava com dor abdominal, diarreia e vômito. De acordo com os exames, Paulo, você está com ascaridíase, um tipo de verminose. Verminose é o nome dado a um grupo de doenças causadas por vermes. Elas podem ser adquiridas pela ingestão de água e de alimentos contaminados com os ovos desses seres vivos. Os vermes geralmente vivem e se reproduzem no intestino de outros animais, como os seres humanos. Os ovos dos vermes são eliminados do corpo humano com as fezes e podem contaminar a água, o solo e os alimentos. A ingestão de água e de alimentos contaminados como fezes pode causar verminoses, como ascaridíase. Então, a gente está vendo aí o verme, né? Que é causado, olha aí, ó, a ascaridíase, que é causado por um verme. E é uma lombriga isso aí. De que maneira... Não. Além das verminoses, outras doenças estão relacionadas à ingestão de água e de alimentos contaminados, como as causadas por protozoários e bactérias que vivem no intestino humano. Então, a primeira figura aí, a giardíase, é causada por protozoário, né? E a gente consegue ver só com um microscópio. Essa imagem aí, ela foi aumentada 4.000 vezes para a gente poder ver. A imagem do lado é a cólera, é causada pela bactéria também, por uma bactéria. Essa imagem foi aumentada 6.000 vezes para a gente poder ver desse tamanho. Ao final, como podemos prevenir essas e outras doenças relacionadas à falta de saneamento básico? De maneira geral, além do acesso ao saneamento básico, é preciso ter alguns cuidados com a alimentação e com a higiene do corpo. Então, hoje, né, a gente faz muito isso, tem muito cuidado com a nossa alimentação, com a higiene do nosso corpo. Ingerir somente água potável, realizar o tratamento caseiro de água que chega à residência, lavar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro e lavar bem os alimentos. Aí tem um exercício. As imagens a seguir representam as etapas do tratamento de esgoto. Então, nós vamos numerar.
Tanque de decatação primário, vocês vão botar o número 3. Tanque em grades, 1. Tanque de aeração, 4. Caixa de areia, 2. Tanque de decantação secundário, 5. Agora embaixo, escreva a letra anterior a cada uma das letras apresentadas seguindo a ordem alfabética e descubra uma palavra secreta. Antes da letra M vem L. Antes do P, O. Antes do E, D. E antes do P, O. Então, se formou a palavra lodo. Complete o texto abaixo correspondente usando a palavra secreta e as informações do item A. No tanque de aeração, identificado com o número 4, ocorre a transformação de matéria orgânica presente no esgoto. Como resultado desse processo, forma-se um material rico em nutrientes chamado lodo, o qual pode ser usado como adubo em plantações. Aí tem uma manchete. Leia a principal manchete aí. Principal causa da poluição da água, falta de coleta de esgoto, atinge 83% dos alagoanos e ameaça saúde e turismo. Quais são as 3 principais consequências da falta de coleta de esgoto no estado de Alagoas, de acordo com a manchete? Então, a gente está vendo aí na manchete, não é? Poluição da água e prejuízos à saúde e ao turismo. Embaixo, organize as letras seguindo a ordem numérica crescente, então é do menor para o maior, e descubra o nome de uma doença diretamente relacionada à falta de saneamento básico. Então, a gente vê aí a leptospirose, não é? Faça uma pesquisa sobre essa doença e complete corretamente a ficha. Então, vocês vão pesquisar o que é leptospirose, que doença é essa, da onde vem essa doença, quais são os sintomas, a prevenção, não é? Ela vem através da urina de um animal. Que animal é esse? Não vou falar, vocês vão pesquisar, tá? Os sintomas, pode colocar no Google. Qual é o agente causador da doença leptospirose? A transmissão, como que essa doença é transmitida? Quais são os sintomas? A prevenção, coisa fácil, vocês vão encontrar rapidinho. Coleta de lixo. Então, aí tem um cartoon. Vou jogar mais um pouco de lixo aqui no rio. Acho que não vai prejudicar ninguém. Olha aí a quantidade de lixo que tem. Cada um pensando assim, olha como que acabou o rio, não é? Então tem aí, você já parou para pensar na quantidade de lixo que você e seus familiares produzem todos os dias? Para onde é encaminhado todo esse lixo? Diversas atividades que realizamos no dia a dia resultam no descarte de embalagens plásticas, caixas de papéis, potes de vidros, lata de metais, restos de alimentos e outros resíduos. Esses materiais são chamados resíduos sólidos. Os resíduos sólidos devem ser descartados e recolhidos e destinados a locais adequados. Então, a gente vê aí na imagem o caminhão passando. Na praça tem o lixo, né, separado, as lixeiras. Tem um menino com a mãe separando os lixos nas lixeiras, né? E tem um caminhão que passa recolhendo esse lixo. A continuação, olha aí, a gente vê o caminhão lá em cima na imagem, né? Jogando esses resíduos sólidos
que não podem, são resíduos que não podem ser recicláveis, né? Não tem como reciclar, eles estão jogando em um local que é adequadamente para ele. Então, o que vai fazer? Esses que não podem, eles são queimados. Por isso que tem aí, ó, essa fumacinha saindo, porque esses lixos estão sendo queimados. Produção da coleta de resíduos sólidos no Brasil. Então, a gente vê aí um gráfico e o nome do gráfico é Quantidade de resíduos sólidos produzidos e coletados no Brasil em 2017. Tem em todas as regiões, na região norte, região nordeste, centro-oeste, a região sudeste, que é a nossa, e a região sul. De lilás são resíduos sólidos produzidos e de laranja os resíduos sólidos coletados. Então, a gente vê uma imagem aí do caminhão de coleta de resíduos sólidos, coleta de lixo, em São Paulo. Então, tem aí. Vocês fazem a separação dos resíduos sólidos que podem ser reciclados? Então, cada um vai responder de maneira que acontece na sua residência. Vocês separam que é numa sacola, por exemplo, tudo que é plástico, tudo que é papel em outra, tudo que dá para reciclar, o que não dá para reciclar? Se sim, bota sim, se não, põe não. O local onde vocês vivem é atendido pela coleta de resíduos sólidos? Passa caminhão de lixo? Passa o lixeiro na rua, recolhendo os lixos? As lixeiras são adequadas ao armazenamento dos resíduos? Então, como que é o lixo na casa de vocês? Vocês é separado direitinho, é guardado direitinho, em sacolas amarradas, ou é tudo misturado? Vocês consideram que devem mudar alguma atitude em relação aos resíduos sólidos produzidos e descartados na residência? Vocês acham que deve mudar alguma coisa? Para mim, eu acho que deve mudar sim. A gente pode reaproveitar muitas coisas, a gente pode reciclar em casa várias coisas. Muitos já estão mudando, né? E a gente vai mudar ainda mais. No 2, tem aí, ligue cada sentença apresentada na coluna da esquerda a palavra que substitui a bolinha e completa a sentença corretamente. Então, vocês estão vendo aí, né? A recolhe materiais que podem ser reciclados. A coleta seletiva. Os aterros sanitários são locais adequados à deposição dos resíduos sólidos. Os resíduos que não podem ser reciclados são separados para a coleta comum. O chorume é um líquido formado pela decomposição da matéria orgânica. Em vários locais do Brasil, os resíduos sólidos são descartados de maneira incorreta, diretamente sobre o solo, a céu aberto, atraindo animais que podem transmitir doenças. Esses locais são chamados lixões. Quais são os possíveis problemas ambientais causados pelos lixões? Então, a contaminação do solo, da água, não é? As pessoas, transmissão de doenças, que tem pessoas que vivem ali. Então, também podem transmitir, né, muitas doenças, transmite muitas doenças. Muitas pessoas chamadas catadores trabalham nos lixões, recolhendo determinados tipos de materiais. Quais os riscos a que essas pessoas estão expostas? As doenças
leptospirose, que é uma doença transmitida pelo xixi do rato, não é? Então, elas podem se cortar com cacos de vidros, né? Ela pode ter uma doença respiratória por causa do cheiro que tem aí. E por que os aterros sanitários são menos prejudiciais ao ambiente e aos seres vivos quando comparados com os lixões? Então, os lixos, né? Eles podem, nos aterros sanitários, o lixo não é jogado diretamente no solo, é jogado em uma camada que protege o solo, não é? E protege também a água, protege o ser humano, e não fica o lixo assim exposto igual a gente está vendo na imagem. Então, isso é muito importante, ter um aterro sanitário, não é? E acabar com os lixões. Por hoje é só. Amanhã a gente se encontra em outro vídeo. Tchau!